Bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos. Hoje, domingo 8 de agosto, estamos aqui para mais um dia do estudo da Palavra do Senhor. Estamos estudando a lição da Escola Sabatina e hoje o título é Enfrentando o Passado. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Deixem seus likes, deixem seus pedidos de oração, comentem, compartilhem esses vídeos para que o Evangelho possa chegar a muito mais pessoas. E antes de começarmos, vamos fazer uma breve oração. Santo Deus, querido Pai, louvado e exaltado Senhor seja o teu nome. Obrigada, Senhor, pela noite de sono, pelo despertar com vida, com saúde. Obrigada, Senhor, pela tua proteção, pelo teu cuidado, Senhor. Nesse momento que vamos estudar a tua palavra, pedimos a companhia do teu Santo Espírito, que venha nos iluminar, venha nos instruir, nos ensinar, Senhor. Que possamos entender, compreender aquilo que tu queres falar para nós. Fica conosco. Essas bênçãos te pedimos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Enfrentando o passado. Finalmente as coisas seguiram na direção certa para José, e em grande escala. Ele não apenas saiu da prisão, mas foi nomeado primeiro-ministro do Egito, após ter interpretado os sonhos do faraó, como nós vemos lá em Gênesis 41. José se casou e teve 2 filhos, como está escrito em Gênesis 41, dos versos 50 ao 52. E os depósitos do Egito estavam cheios, e a fome prevista havia começado. E isso trouxe os irmãos de José para o Egito. Vamos ler aqui esse encontro, esse primeiro encontro de José com seus irmãos, que está relatado no livro de Gênesis, no capítulo 42, dos versos 7 ao 20, que nos diz assim: Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer, e lhes falou asperamente, e lhes perguntou: "Donde vindes?" Responderam: "Da terra de Canaã, para comprar mantimento." José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: "Vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra." Responderam-lhe: "Não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem. Somos homens honestos. Os teus servos não são espiões." Ele, porém, lhes respondeu: "Nada disso. Pelo contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra." Eles disseram: "Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, outro já não existe." Então lhes falou José: "É como já vos disse, sois espiões. Nisto sereis provados, pela vida de Faraó. Daqui não saireis sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão. Vós ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizeis, ou se não, pela vida de Faraó sois espiões." E os meteu juntos em prisão 3 dias. Ao terceiro dia disse-lhe José: "Fazei o seguinte, e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas. E trazei-me vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis." E eles se dispuseram a fazê-lo. Amém? Então, como nós vemos aí, José elabora uma trama, um plano. O que ele estava pretendendo com esse plano? Ele estava tentando saber notícias do seu pai, né? De Jacó. E ele estava tentando sondar o que havia no coração dos irmãos. Como eles estavam agora? Se ainda eram as mesmas pessoas, os mesmos homens de quando venderam ele. Então ele queria sondar os corações deles. E como nós podemos entender, José poderia ter se vingado de seus irmãos sem ter que se justificar, não é mesmo? Mas em vez de vingança,
Ele estava interessado nos membros da família. Ele estava querendo saber notícias do pai dele, notícias do irmão mais novo. Ele estava preocupado com o pai, querendo saber se Jacó ainda estaria vivo ou aquela família disfuncional que era, teria perdido o patriarca. Ele queria saber também se seu irmão Benjamim estava vivo, como ele era tratado pelos irmãos, se depois que venderam José, ou seja, se desfizeram de José, Benjamim ficou, e Benjamim era irmão de José, filho da mesma mãe, né, que era a esposa amada de Jacó. Então ele, preocupado, ele estava com Benjamim, se Benjamim era tratado da mesma forma, se os irmãos teriam transferido o ciúme que eles sentiam de José, aquele ciúme perigoso, se eles tinham transferido para Benjamim. Porque agora José, como ele era poderoso, né, no Egito, ele tinha condições de cuidar da família dele, de cuidar do pai, de cuidar do irmão, né? E como nós podemos ver, praticar os princípios bíblicos nos relacionamentos não significa que devamos aceitar o abuso. Todos são preciosos aos olhos de Deus. E na cruz, Jesus pagou o preço por todos nós, então todos somos iguais perante Deus. Não tem distinção. Deus não faz distinção entre nós. E Jesus considerou o abuso e a negligência em relação aos outros, ele considerou de um modo muito pessoal. E é o que nós vamos estudar a partir de agora com a Eliana. Olá, bom dia, Graça. Bom dia, irmãos. Bom dia, amigos. Sejam todos bem-vindos ao canal. E é isso mesmo, Graça. Jesus, ele considerou de modo pessoal. Ele puxou para si o abuso e a negligência em relação aos outros, principalmente aos pequeninos, aos menos favorecidos. Conforme lemos em Mateus, no capítulo 25, dos versos 41 ao 46. Jesus fala sobre os marginalizados, os desfavorecidos e os pobres. Maltratar qualquer um dos filhos de Deus é maltratar o próprio Cristo. E Jesus diz no capítulo 25, no verso 40, em verdade lhes digo que, sempre que eu fizer a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Todos somos comprados pelo sangue de Cristo e legalmente somos todos dele. Qualquer pessoa que seja abusiva está atacando a propriedade de Jesus. O abuso sexual e a violência emocional ou física nunca devem fazer parte da dinâmica familiar. Não se trata somente de assuntos familiares privados a ser resolvidos internamente. São necessárias ajudas e intervenção externa. Então, hoje já não é mais permitido. Existe um provérbio popular que diz, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mas a colher precisa ser metida sim. Se nós vemos abuso, agressão familiar, é preciso que seja denunciada. E a lição nos traz, esse comentário não é nosso, não é comentário nosso particular, é da própria autora da lição da Escola Sabatina, com o qual nós concordamos. Se alguém de sua família estiver sofrendo abuso, peça ajuda a uma pessoa de confiança ou a alguma autoridade policial. Não deixe que o ciclo do abuso se complete e se torne um hábito, porque no final pode chegar a uma fatalidade. Que o Senhor nos dê forças para que nós possamos detectar essas coisas antes mesmo de elas começarem, né? E possamos buscar ajuda. E quando voltamos para o conteúdo da lição, para todo o abuso que ocorreu com José, nós percebemos que não houve percepção de Jacó. Jacó estava ali na convivência com todos os filhos, porém ele não percebeu o distrato, né? Se percebeu, não tomou nenhuma providência.
do distrato, do descaso que os filhos mais velhos faziam com José. Se Jacó tivesse percebido, possivelmente a história seria diferente. E assim chegamos ao final da lição de domingo, pedindo que o Senhor nos ajude, que o Senhor derrame bênçãos de paz e de harmonia sobre os nossos lares. Amém? Amém. E vou deixar aqui uma pergunta para que nós possamos refletir. Quais princípios bíblicos você precisa aplicar aos relacionamentos familiares difíceis? Fica essa pergunta para mim e para você. E para encerrar o estudo, eu os convido para que possamos fazer uma oração. Santíssimo Deus Pai, Criador dos céus e da terra, ajude-nos, Senhor Deus, a enfrentar, assim como José enfrentou, as dificuldades com a certeza de que não estamos sozinhos. Ensina-nos, meu Senhor, a confiarmos em Ti, a Amém. Descansarmos em Ti, a colocarmos, Senhor Deus, aquilo que nós não podemos resolver, como foi a situação de José. Ele não podia mudar a linha de pensamento, a postura dos irmãos. Ele só confiou no Senhor. Que nós possamos também confiar em Ti, meu Senhor, aquilo que nós não podemos mudar. Que nós possamos confiar em Ti e acreditar que o Senhor tudo pode. O Senhor pode trazer a reconciliação e trazer a paz. Em nome de Jesus, perdoa-nos, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas fragilidades, os nossos defeitos. E ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos menos egoístas, Senhor Deus, e mais observadores do outro, dos que estão ao nosso redor, dos nossos queridos que fazem parte de nossa família. Obrigada por tudo, pedimos que Tuas bênçãos sejam sobre nossas vidas, dos nossos irmãos, dos nossos amigos e familiares. Dai-nos um bom domingo, fica conosco, é o que nós oramos, agradecendo por tudo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.